Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. No vídeo de hoje vamos trazer o HSML 11. Trata-se de um dos maiores fundos imobiliários de shoppings da Bolsa. É um fundo que melhorou a sua distribuição recentemente, né? Então teve uma pequena melhora no seu resultado, mas existem ainda alguns pontos que merecem a atenção do investidor e podem trazer preocupações mais adiante. Confira em nosso vídeo, fique com a gente até o final. Certamente você irá encontrar alguma informação interessante para análise dos seus fundos imobiliários. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer inicialmente aqui a taxa de ocupação do portfólio. Então temos aqui a evolução, né, praticamente estável, né? A gente teve uma pequena melhora até dezembro de 2023 e aí uma queda na taxa de ocupação até abril de 24, com 95% a taxa de ocupação total do fundo. Ele faz um cálculo também que é interessante, é o custo de ocupação, que nada mais é que o custo total do lojista, entre aluguel, condomínio, né, promoção, propaganda, dividido pelas vendas no mês anterior. Então, ele dá uma ideia de quão estressado está o lojista em relação aos custos fixos dele, né? Esse custo subiu um pouco em fevereiro, março, fruto até um pouco das queda de vendas, né? Mas depois ele caiu para 9,6, né? Um patamar podemos considerar estável, né? Aqui temos a evolução das vendas, né? Uma comparação de 24 em relação a 2023. Abril, que foi o último mês, tem um aumento de 1%, mas tivemos bons resultados em janeiro, fevereiro e março. Vale ficar atento no próximo relatório, né? Ver se essa proporção aí de aumento das vendas, né, vai se manter num patamar tão baixo assim no mês de maio e junho. Isso daí pode trazer um indicativo aí de diminuição de receita dos lojistas de maneira geral, né? A gente tem também o lucro operacional líquido, a comparação, né, da mês a mês, né, com 24 e 23, a gente teve uma melhora aí de 20%, um ponto positivo, e 11% no global. Lembrando que a inflação ali no período, né, a gente está na casa aí dos 3% aproximadamente. Então é uma melhora de fato, né? Aqui um ponto de atenção em relação ao fundo, né, que é a inadimplência líquida total. Então temos ali a patamar que chegou a 6%, né, em janeiro, 5,4% em fevereiro e 2,6% em abril. Então é uma inadimplência aí que já começa a preocupar um pouco, né? A gente tem um resultado acumulado aí que pode trazer aí uma maior dor de cabeça para o fundo. A gente vai mais adiante apontar aqui quais que são os principais shoppings aí envolvendo com um patamar relevante aí de inadimplência, né? Aqui temos o resultado financeiro do fundo imobiliário, então ele tem uma receita imobiliária de 18 milhões de reais por mês, né? No último mês foi 18,6. As despesas chamam atenção, especialmente a despesa financeira, 3,7 milhões. Ou seja, de 18 ele gasta 3,7 somente para pagar aí as suas despesas financeiras, quase 20% aí do valor total da sua receita. Então é um ponto de atenção também. E temos uma realização ali de resultado realizado de 68 centavos, mas ele distribuiu 80 centavos, né? Ele tem aí 1,13 por cota, né? No mês anterior, agora 1,01 por cota a ser distribuído aí para manter um patamar de distribuição. Ele está mantendo esse patamar mais alto, inclusive ele aponta até o final do ano distribuir entre 80 e 82 centavos. Então esse é um ponto de atenção também. O último resultado ele distribuiu acima do o último mês, né, ele distribuiu acima do resultado aferido pelo fundo. Então ele está usando aí, queimando um pouco da sua gordura para manter um patamar mais elevado de distribuição.
Vamos partir para os maiores ativos do portfólio, começando com o Shopping Paralela em Salvador, né? É um shopping aí de quase 60 mil metros quadrados, o fundo possui 52%. Ele teve aí uma variação, né, de 13% em relação ao mesmo mês, né, um aumento de 13% das vendas, o que é um dado positivo, né? Estão aí algumas fotos do empreendimento. Temos o Shopping Metrô Tucuruvi, em São Paulo, né? Ele teve uma queda nas vendas totais, né? E o fundo tem feito um trabalho ali de buscar consolidar esse empreendimento aí como referência, né? Ele buscou aí algumas operações gastronômicas, né? Alguns restaurantes, né? Que são referência e bem conhecidos de todos aí. Então ele está buscando aí uma tentativa aí de rentabilizar um pouco melhor esse shopping. O fundo possui 100% do empreendimento. Então temos aí uma visão do shopping também. E o shopping Uberaba, em Minas Gerais, né, teve uma queda de vendas totais de 5%, né? E ele está aí buscando, né, uma aquisição, né, de uma área adicional do complexo, né? Então o fundo está pegando aí, controlando 100% desse empreendimento. Temos aí uma visão geral do shopping para vocês conhecerem, ter uma ideia de como são os ativos. Trazendo agora então a liquidez, temos aí um volume diário de 3,7 milhões, né? A média em 2024 de 4,7, então é um fundo que tem uma liquidez bastante interessante, inclusive a gente vê no gráfico, nos últimos meses aí ele ficou num patamar de liquidez mais alto. A rentabilidade, se a gente olhar ali o acumulado de 12 meses, 21,4%, muito acima aí do IFIX que rendeu 12%. Então, é um fundo que tem performado bem, como vários fundos de shopping, né, tem nesse momento. Então, quem investiu aí, a gente vai ver um pouco mais adiante esses números, né? Quem investiu recentemente nele, certamente aí está bem positivo na sua carteira. Então vamos falar dos piores ativos do fundo. Um deles a gente já falou aqui, né, que é o Shopping Metrô Tucuruvi, né? A gente fez um filtro apontando aí os 3 piores ativos do fundo. Vou mostrar um pouco adiante por que eles são caracterizados com os piores ativos. O Granja Viana, também na cidade de São Paulo, teve uma queda de 4% nas suas vendas na comparação mensal. Temos também o Via Verde Shopping em Rio Branco, no Acre, que em compensação teve um aumento de 6% nas suas vendas. Então temos uma ideia aqui do empreendimento. E aqui nessa tabela que a gente tem todo o portfólio, o motivo aqui porque foram elencados aí como piores shoppings, né? A gente tem ali 11,9% quase de vacância no shopping metrô Tucuruvi, o Granja Viana 7,1% e o Via Verde 6%. Além da vacância, a gente tem também a inadimplência, 6,5% no Tucuruvi, 3,98% no Granja Viana e 4,50% no Via Verde. E nesse quesito inadimplência, também o Shopping Paralela tem um percentual alto também de 5,8%, apesar de estar com uma vacância mais baixa. Então, esses são aí os ativos, né? E a gente percebe ali que esses indicadores operacionais, né, especialmente aí no metrô Tucuruvi, causam preocupação aí do investidor. E agora que apresentamos todos os shoppings, né, aqui é uma visão, né, de distribuição, a gente tem 3 no estado de São Paulo, Uberaba em Minas, o Paralela em Salvador, o Pátio Maceió, né, em Maceió e o Via Verde em Rio Branco. Então esses são os empreendimentos. Temos aqui a composição da receita, né, boa parte dela vem do aluguel em si, né, e 18% de estacionamento. O lucro operacional líquido, o metrô Tucuruvi, né, SMT, responde aí por 28%.
66% vem de lojas âncoras, né? 25% lojas satélite e 9% de mega lojas. E a composição de vendas ali, né? O metrô Tucuruvi e o Shopping Pátio Maceió são os principais, né? Ele tem a mania ali, né? Fica um pouco difícil de ver, mas ele abrevia o nome de todos os shoppings aqui quando apresenta no seu relatório. Agora vamos para o ponto mais importante do vídeo, né, que é o patrimônio, né? Ele tem um patrimônio aí de quase 2 bilhões de reais, né? E dentro desse patrimônio a gente tem ali o pagamento, né, as dívidas, né, obrigações de 619 milhões de reais. A gente tem 62% em IPCA mais 7,25 e 38% a CDI mais 2,74. Portanto, é um fundo que tem um nível de alavancagem elevado, né, relevante, e por isso ele tem um custo financeiro importante também, né. Ele está com a expectativa, né, que deve receber aí a parte da alienação de 30% do Shopping Pátio Maceió, que deve aí conseguir equilibrar um pouco melhor, aí, reduzir um pouco essa dívida, né? E aqui temos o cronograma de amortizações, né? A gente tem parcelas aí crescentes. 2024 é um ano que tem um nível de parcelas bem baixo, o restante, né? Mas de 25 em diante a gente tem aí um impacto bem relevante, né? 25, 2 milhões por mês aí só de amortização das dívidas. E vamos ver então a evolução da cota, né, desde aí das mínimas, né, principalmente em 20 e 21. O fundo vem recuperando cotação, né, hoje ele está com dividend yield de 9,9%, e uma relação preço-valor patrimonial de 0,97. Uma liquidez aí de 4 milhões, a liquidez recente dele. Então é um fundo aí que tem um bom nível de liquidez, um grande número de cotistas, né? E tem apresentado recuperação de valor nos últimos meses. Na comparação com outros fundos de shopping na bolsa, né, a gente tem ali 9,9 de dividend yield. Não é o mais alto, mas está bastante próximo aí dos maiores dividendos aí da área de shoppings, né? A sua relação preço-valor patrimonial em 0,97, está bem próximo. Ele teve um crescimento de 12% no seu dividend yield, que é um dado bom, né, nos últimos 3 anos, mas dentro dessa área de shopping, né, a gente teve uma recuperação bastante importante em vários fundos, né, então não chega a ser um destaque, né. Ele está com um percentual de 8,8% em caixa. A gente tem aí fundos que fizeram emissões recentes, né, estão com uma posição de caixa bastante relevante, né. E a sua taxa de administração é mais alta desse grupo aqui, né, quando a gente compara com fundos similares. Mesmo assim, quem investiu há 1 e 2 anos atrás, né, tiveram aí valorização das cotas, até um ano foi bem pouco, mas somados aí a praticamente 10% de dividendos, ele consegue ter um resultado aí de 12% no ano, em 2 anos aí um resultado de 43%. Então, é um fundo que trouxe aí recentemente um resultado bastante interessante para o cotista. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos do HSML11. Do lado positivo, a gente tem um histórico de resultados recentes bastante interessantes, um bom nível de diversificação geográfica e um aumento recente do patamar de distribuição mensal, apesar que tem que fazer a ressalva, né, que o resultado do último mês foi mais baixo ali do que a distribuição, então isso ao longo prazo pode impactar a distribuição. Do lado negativo, a inadimplência merece atenção, em especialmente em alguns meses recentes em alguns ativos do fundo. A dívida e custo financeiro são relevantes para o fundo. Alguns imóveis com vacância em patamar elevado, né, e combinando vacância com inadimplência, né, acaba tendo aí um impacto importante.
e a taxa de administração ligeiramente mais alta que outros fundos imobiliários similares. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.